record. Bom, então vamos lá, Polatti, recapitulando, já que agora eu coloquei para gravar, né? Então a gente tem os 4 tipos de divergência, tá? Sendo que na divergência de alta a gente tem classes A, B ou C, normalmente na sua esmagadora maioria das vezes é em reversões de tendência, tá? Divergência de baixa, mesma coisa, classes A, B ou C, normalmente acontece também em reversões de tendência, tá? Divergência Perfeito. positiva, divergência negativa, não existem classes, ou tem ou não tem, tá? Uhum. E normalmente, na maioria esmagadora das vezes, você vai ver isso num pullback, tá bom? E você ainda tem, tá, as convergências, tá? De alta, convergências de baixa. Beleza? Beleza. Tá Tudo. claro? Aham. Então tá bom. Então vamos agora aqui desenhar, tá? Para ficar bem fixado, tá? Então vamos lá. Uhum. Coloquei aqui então preço e MACD, tá? Divergência de alta, tá? Então o preço vem, faz um fundo, volta, faz um fundo abaixo do fundo prévio, certo? Então Certo. você tem esse contexto aqui. E no MACD, ele faz um fundo acima do fundo prévio. Beleza? Beleza. Então nós temos aqui uma divergência de alta classe A, Uhum. tá bom? Bom. Beleza. Agora, se eu tenho aqui preço no mesmo nível e MACD com preços ascendentes, eu tenho aqui uma divergência de classe B, Perfeito. perfeito? Agora, se eu tenho preços em níveis abaixo e o MACD no mesmo nível, eu tenho uma divergência de alta classe C, tá bom? Tá certo. Ficou claro? Ficou claro. Tá? Então, essas são as divergências de alta, tá? E, como eu mencionei, normalmente elas acontecem em reversões, tá bom? Uhum. Sendo que, obviamente, a gente sempre gostaria que desse a de classe A. Perfeito? Perfeito. Então, vamos apagar isso tudo aqui. Vamos agora, então, para a divergência de baixa, tá? É o mesmo conceito, só que o contrário, né? Então, se eu tenho Aham. topos no preço ascendentes e no MACD descendentes, classe A, perfeito? Se eu tenho no preço topos no mesmo nível e no MACD descendentes, divergência de baixa, classe B. Se eu tenho topos no preço
ascendentes e no MACD no mesmo nível, classe C. Tá? Mais uma vez falando, sempre queremos ter esse conceito aqui, né? Porque é uma divergência mais forte, por isso que é classe A. E a maioria das vezes vai acontecer em algum ponto de possível reversão. Beleza? Lembrando que, tá? No MACD, deixa eu passar uma borracha aqui. Esse é um conceito importante, tá? Tempo gráfico que a gente sempre vai usar. 5 minutos. 5 minutos ou 3 minutos, sendo que quando acontece no 5 é bem mais forte do que quando acontece no 3, tá? Uhum. E aí você tem a linha do MACD aqui no 0, então é sempre importante que ele cruze essa linha, tá? Então, por exemplo, numa divergência de baixa, né, ele veio aqui, fez o fundo, cruzou a linha e depois ele fez um fundo acima do prévio, tá? Então é importante ter atenção a essa linha aqui do cruzamento do 0, tá? Quando é que você vai descer para o 3 minutos, né? Vamos dizer que tá nos 5 minutos, tá? Ele tenha feito isso aqui, ele não cruzou o 0, mas ele fez uma divergência. Aí você vai fazer o Sim. quê? Vai descer pro 3 minutos para ver se no 3 minutos ele cruzou o 0. Tá? Perfeito. Então isso daqui valida a entrada. Tá bom? Uhum. Se nos dois não tiver cruzado o 0, como aconteceu hoje, a gente não fez aquele PFR justamente porque a gente tinha essa divergência de baixa, mas em nenhum dos dois a gente tinha um cruzamento do 0, tá? Então, a gente acabou não procedendo, né, com a operação, porque não tínhamos o cruzamento do 0, tá? Entendido aqui, Marcelão? Sim, entendi. Beleza. Então, agora vamos para a divergência positiva, tá? Então, quando é que você vai ter uma divergência positiva de alta, né? Você tem o preço, né? O preço, ele subiu, né? Aqui, então, você tem um fundo. Ele fez um pullback e voltou a subir, tá? No MACD, o que você vai ter? Você vai ter justamente o contrário. Ele fez um fundo acima do fundo prévio, tá? Uhum. Então veja só que é o contrário da divergência de alta. Então, nesse caso, você tem uma divergência positiva, ou seja, o preço, mesmo fazendo um fundo mais alto que o prévio, o MACD já está praticamente na sobrevenda, tá? Porque ele fez um fundo mais baixo. Então, é muito provável que o preço faça um pivô ou continue para a próxima pernada das ondas, tá bom? Normalmente, isso daqui vai acontecer ou na retração de 61 ou na retração de 50
ou na retração de 38, tá? Por Uhum. isso que eu sempre espero as retrações, tá? Para pegar uma mamãe grávida ou um PFR de pullback. Por quê? Porque provavelmente nas retrações você vai ter essa divergência positiva. Isso falando de pernadas de alta, tá bom? Tá bom. A divergência negativa é justamente o contrário, né? Então você vem aqui e você tem o quê? Você tem, né, um topo, aí o preço vem, faz um pullback, fazendo o quê? Um topo mais baixo que o topo prévio. E no Uhum. MACD ele faz o quê? O contrário, tá? Então o que que você tem aqui? Uma situação de sobrecompra. E, novamente, é importante que aconteça numa das 3 retrações, de 38, 50 ou 61, tá bom? Então, quando você Aham. tem um PFR ou uma mamãe grávida, né, com essas divergências de continuação de tendência, cara, elas são excelentes, principalmente se você tem possibilidade de armar um pivô, É, tá? Ficou claro, Marcelão? ficou. Então, beleza. Então, agora vamos às convergências, né? Então, o que que é uma convergência de alta? O preço vem, né, faz um fundo acima do fundo prévio, o MACD também acompanha ele, né? Então, aqui você está o quê? Convergindo para que ele continue a caminhada, tá? A mesma coisa na situação de baixa, né? Você tem aqui topos mais baixos no preço e o MACD faz a mesma coisa. Então você está o quê? Convergindo para que ele continue a pernada, tá? Então isso daqui também é legal quando acontece em pullback, né? Ou seja, fez o pullback, o MACD também fez o pullback na mesma proporção, na mesma região, e os dois convergiram para armar o pivô ou fazer a quinta pernada, tá? Tá. Beleza? Então aqui você tem a Beleza. convergência de alta, que você tem a convergência de baixa, tá? Então é muito comum também, tá, acontecer aqui num pullback e num pullback, tá? Tá bom. Então, esse é um resumo das divergências e das convergências, tá? Isso serve também para leitura do estocástico, serve também para leitura do IFR, né? Ou seja, qualquer indicador de oscilação, qualquer oscilador, até o OBV também, tá? Você Tá. pode usar essa leitura, tá? Para mim, o que funciona melhor é o MACD, tá? O estocástico, para mim, funciona melhor como divergência no 15 minutos. Então, Aham. MACD no 5, estocástico no 15, tá? Beleza. Perfeito, vai. Ficou show? Ficou claro? Ficou. Beleza. Tudo. Vou colocar no YouTube essa aula, que aí você revisa lá também se quiser, tá bom? Beleza. Combinado. E a short foi, Roy. Falei. E a short foi, né? Às vezes Não, é. vai. Não vai nada. Às Vou vezes, botar, quase sempre, né? ó, e foi que foi, né, cara? Mas deu um calorzinho, a gente teria se dado bem na defesa, hein?
Então. Ah lá, olha aqui o que eu te falei, Tinha tá batido vendo? forte, ó. Quando você tem uma defesa muito, né, ali de pelo menos 100 pontos da entrada, cara, é na defesa, para não passar calor, tá? Sim. Ó, defesa e foi quantos pontos? 170. Short é vida, né, irmão? Quando a galera aprender isso, talvez se deem bem, né? E o que é legal da short é que ela serve para você entrar, serve para você sair e serve para você evitar uma operação como essa aqui, ó, certo? Você tinha a short de venda, quem não respeitou ela foi o quê? Estopado, certo? Certíssimo. Então a short serve, cara, para isso, para alvo, para porra toda. Então, se você respeitar a short, independente da operação que você fizer, da estratégia que você fizer, vai se dar bem, né? Por que que aqui a gente não saiu da operação? Porque continuou abrindo dentro da short. Abriu dentro da short, eu não vou sair da operação, porra, né? Eu sei da possibilidade Aham. de continuar o caminho, né? Agora, se tivesse, né, aberto fora, a gente teria pulado fora da operação. Como foi o quê? Esse caso aqui. Lembra que a gente fez aqui o, o choque? A Uhum. gente ainda estava com resquício aqui, né? De 1 ou 2 E contratos, se eu não me engano. E saímos aonde? No toque da short, né? foi. A gente aliviou toda a mão aí. Porra, Ó. se não tivesse saído, cara. Tá vendo? Então, coloque isso na cabeça, Marcelão. Respeite a short independente da operação que você fizer, tá? Ah, Roy, mas pode? Pode, mas não é a maior probabilidade. E olha, brother, que isso daqui era um trapzaço de pullback, hein? Sim. Retração de 50, com canal, com candle gatilho, com a porra toda. Né? Aham. Retração de 50, o que costuma acontecer? Tá? Ele voltar para testar o topo. E Sim. cagou para isso. Por quê? Porque tinha short. Short é vida, irmão. Respeite ela que você terá êxito em 99,9% das operações. Beleza, então. Caralho, filosofei agora, hein? Filosofou, hein? Hein? Show, né? Filosofou. É Foi bom, isso, hein? galera. Ótimo, Muito hein? bem. Foi Ótimo ótimo. dia pra Vou gente. passar minhas, Nos vou demos passar minhas bem. nominações. Operações perfeitas, certo? Certo. E aí Certíssimo. vamos nós. Marcelão, então, a partir de agora a gente vai te acompanhar, tá? Aham. Aí Já vou passar. semanalmente, tá? Vai gravando lá no Dropbox, né? Isso. E aí a gente vai te acompanhando, tá? Combinado. Combinado. Qualquer dúvida, irmãos, estamos sempre à disposição. Valeu. Isso. Beleza? Um abração, Valeu, cara. Marcelão. Tudo de Falou, bom. Um até Um mais. abração. abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.